Olá pessoal, sou Nilma Soares, Caliça Alex, sou terapeuta holística e mestre reikiana em vários sistemas de reiki. Estou aqui hoje para mais um episódio da série Identificando e Tratando as Dores da Alma. O nosso tema hoje será raiva e intolerância. Mas antes, curtam o canal, compartilhem, aperte o sininho para receber as próximas notificações e até já. Bom, vamos falar de raiva primeiro. Bom, a raiva é uma explosão, de uma carga emocional, de um estresse, algo que a gente vai acumulando e aí de repente estoura, né? Mas às vezes estamos tão vivendo tão estressadamente que não percebemos que saímos estourando o tempo todo. Tudo vira gota d'água, tudo nos deixa irado, tudo nos deixa irritado, né? E isso não deixa de ser uma falta de controle, porque a partir do momento em que a gente se deixa levar pelo estresse a ponto de estar o tempo todo estourando, todo o tempo perdendo o controle, né? É porque a gente precisa parar para se analisar. Psicologicamente, a raiva tem muito a ver com o que você vivenciou na sua infância, né? Então, dependendo do meio em que você vivia ou como era, né, a tua forma de reação com seus pais, com as coisas que te incomodavam, a raiva que você sentia, né, com relação às situações que você vivia, ou então você pode ter sido violentada na sua individualidade, né, e você não diluiu isso, né, isso foi crescendo, foi se aglomerando, né, em energia que vai tomando conta da gente. É muito difícil conseguir identificar da onde vem a raiva, o porquê desperta esse sentimento, essa emoção na gente, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente começa a reprimir. Então o que acontece? Tudo que é reprimido é como um copo que vai enchendo de água. Vai chegar uma determinada hora que realmente a gota d'água vai fazer você ter uma explosão fora de controle, porque você está reprimindo a sua emoção, né? E como você não sabe como lidar com ela, e para que você não seja exposta, porque o que acontece? A gente não quer ser exposto, a gente não quer ser julgado porque a gente é uma pessoa irritada, nervosa, que briga por tudo, porque perde a paciência com tudo, porque é intolerante. Então a gente vai reprimindo isso. Só que vai ter um determinado momento em que aquilo vai eclodir, né? A gota d'água vai fazer você explodir. E como a gente não digere isso, né? Não sabe muito bem como trabalhar, quando a gente explode, a gente acaba perdendo o limite das coisas. Fala coisas que não gostaria e geralmente a gente sai magoando pessoas que a gente ama. Porque a gente acaba ofendendo, a gente acaba colocando tudo aquele mal, toda aquela sensação ruim, tudo aquilo que nos incomoda em cima de um ser que às vezes não tem nada a ver com o nosso problema ou com aquilo que nos deixou irritado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a ira, a raiva, a irritação, a intolerância, ela faz com que a gente magoe as pessoas que são mais próximas da gente, né? E a gente não pode esquecer que o problema é nosso, não é do outro, né? É nós que estamos descontrolados, não é o outro que tem culpa do nosso descontrole. É muito difícil a gente olhar pra gente como assumindo a responsabilidade, como se a culpa fosse nossa, né? Geralmente a gente joga a culpa da irritação no outro, porque nosso filho fez aquilo, porque fulano fez aquilo, porque aquilo que fulano faz me irrita, porque eu já cansei de falar e continua me irritando, porque eu perdi a paciência, porque tal pessoa fez isso ou aquilo outro,
Sempre a gente joga a culpa no outro. É o outro que provoca a irritação na gente. E na realidade a gente está escondendo o que a gente não quer ver, né? Que o problema está em nós. Só que se eu não consigo olhar para mim e ser tolerante comigo, como eu vou ser tolerante com o outro? Como eu vou pensar, sabe, que o outro, eu preciso ter um olhar amoroso para o outro, se eu não consigo fazer isso comigo mesmo? Se eu escondo de mim aquilo que eu não quero ver, porque eu não consigo tolerar, como que eu vou tolerar isso no outro? Lembra, a gente só dá o que tem. Se eu não tenho uma amorosidade para mim, eu não consigo dar isso para o outro. Se eu não tenho uma paciência comigo, com os meus erros, com as minhas dificuldades, as minhas imperfeições, como eu vou fazer isso com o meu próximo, né? Com as pessoas que estão ao meu redor? Então eu acabo descontando, né? É mais fácil jogar no outro. Só que isso é não querer analisar a si mesmo. Lembre-se, isso aqui, essa série é para que a gente identifique o que nos faz mal, né? E eu acho que ninguém quer viver nervoso, ninguém quer viver irritado, ninguém quer viver angustiado com uma explosão. Toda hora eu explodo, toda hora me irrita, toda hora eu fico nervoso. Então vamos olhar para nós, né? Vamos ser mais amoroso conosco mesmo, né? Porque nós só vamos conseguir ser com os outros quando a gente aprender a ser conosco mesmo. A pessoa se desenvolve intolerante por uma questão de fixação emocional ou imaturidade psicológica. Mas o que vem a ser uma fixação emocional, né? É estar fixado em emoções. Tudo para nós está voltado em emoções. As nossas reações são por emoções. Nós não racionalizamos as coisas. A gente sente e age, né? E isso faz com que muitas vezes a gente tenha atitudes injustas, né? Porque a pessoa toma um baque com o que a gente reage e às vezes nem foi aquilo que a pessoa estava colocando, nem era daquela forma, mas como a nossa emoção foi que explodiu, né? Então, às vezes nós criamos desentendimentos desnecessários, né? Precisamos parar, analisar, algo está nos irritando, vamos analisar, né? O que a pessoa faz nos irrita, vamos parar para analisar o que está despertando em mim para que eu fique tão irritado, né? Não tem uma frase que diz, o espelho, né? A gente se irrita porque a gente vê no outro aquilo que a gente, no fundo, tem na gente. Então, pare para analisar, né? O que te deixa tão irritado? O que te faz tão mal? E observe que muitas vezes somos intolerantes sem nem perceber com o outro, né? Somos ríspidos, agressivos, intolerantes e nem percebemos, agimos tão naturalmente como se fosse um hábito, porque depois que você faz uma vez, 2, 3, se torna tão natural que você já nem se apercebe mais, né? Mas nos magoamos se o outro age assim com a gente, se as pessoas são intolerantes com as nossas falhas, se as pessoas ficam irritadas com as coisas que a gente faz, mas a gente não para analisar o outro, né? Então, vamos parar para analisar cada vez que a gente tem uma atitude com o outro, né? Vamos ser mais analíticos, né? Para poder conseguir descobrir aonde está o nosso problema, aonde está a nossa atitude que faz tão mal, né? Para o outro e para nós mesmos, porque eu acho que ninguém quer ficar com aquela sensação de estresse, de adrenalina correndo nas veias sem necessidade. Temos também o transtorno da explosão intermitente,
que é quando a pessoa do nada ela explode. Ela está conversando com você e de repente ela tem uma crise explosiva sem controle, podendo ser até agressivo, né? Quem tem esse transtorno, ele realmente não tem controle, ele não sabe como isso ocorre nele. Ocorre muitas vezes, ou seja, mais de 3 vezes na semana ele vai ter um pico desse, um estresse nesse nível, né? E como eu disse, como ele não consegue ter um controle disso, porque é um transtorno, né? Ele, depois que passa, ele sente muita culpa, né? E ele não sabe, porque ele não sabe o que desencadeia e ele não consegue controlar naquele momento. Muito difícil. Para vocês entenderem, esse transtorno geralmente é chamado de síndrome do Hulk. Para você ver como que acontece isso nas pessoas que têm esse transtorno. Bom, e como nós podemos lidar com a raiva, com a intolerância, né? Com esses processos para quem tem a síndrome do Hulk? O que nós podemos fazer para ter uma melhor qualidade de vida, para poder tratar isso, né? Bom, a pessoa que tem a explosão intermitente, o transtorno da explosão intermitente, ela precisa procurar um neurologista para ver o que pode ser feito, né? Em questão de remédio, né? Procurar um psiquiatra para poder fazer um tratamento, porque, como eu disse, como é um transtorno, ele não tem controle. Então ele vai precisar de um controle, né, com medicamentos, e procurar um psicólogo. Por quê? Porque isso tudo tá dentro dele, né? Então ele pode não controlar como acontece, mas ele pode tentar amenizar as coisas que fazem com que ele chegue num limite, né? Como ele pode, por exemplo, aprender a lidar assim, olha, eu estou começando a sentir tais emoções que é o princípio da crise, então como eu posso lidar com isso, né? Então ele tem que procurar uma ajuda, né? E vamos falar agora da raiva, como a gente pode controlar a raiva, né? A gente tem que buscar o autoconhecimento. Não tem como modificar as coisas dentro da gente se a gente não se conhece, né? Como eu disse, a maioria das nossas reações são porque nós não queremos enxergar o que nós temos dentro de nós, né? Então, a condição para isso é um autoconhecimento. Eu vou me olhar, eu vou me analisar, eu vou ser amoroso comigo, com os meus defeitos, eu vou aceitá-los, eu vou trabalhá-los, né? E com a raiva é a mesma coisa. Você vai ter que começar a identificar por que tanta agressividade dentro de você, o porquê desencadeia dessa forma, para que você aprenda a lidar com isso. Porque, como eu costumo dizer, né? Se a gente admite, né, que a gente tem um defeito, vamos dizer assim, a gente já conseguiu 50% da cura. Porque é muito difícil você olhar qual é o teu problema. Mas se você consegue olhar para ele, vai ser muito mais fácil você aprender a lidar com ele, né? Buscar uma alternativa para melhorar. Exercícios físicos é muito bom para isso, né? Andar, correr, né? Libera todas essas emoções, que são emoções que a gente vai aglomerando, de raiva, de mal-estar, né? De intolerância, de nervoso, é liberado com exercício físico. Não importa se você ande, se você corre, se você faça academia, né, natação, o importante é que faça algum tipo de exercício físico, porque você consegue liberar essas emoções. Fora que libera também fisiologicamente, né, libera endorfina, sensação de bem-estar, né? Então faz muito bem.
né? E joga fora todas as toxinas que a gente junta no momento em que a gente sente essa raiva. O nosso corpo libera um monte de toxinas, né? Que acabam ficando no nosso fígado, que acabam nos fazendo mal. E no exercício físico você consegue também liberar isso. Então, essa é uma boa dica, né? Outra coisa é meditação, yoga, reiki, né? Faz muito bem. Por quê? Porque você consegue aprender a se centrar, a manter um equilíbrio, a não se deixar envolver, né, por tanto desequilíbrios emocionais, né? Isso vai te dar um melhor equilíbrio emocional com tudo isso. Fazer uma terapia, por quê? Porque, querendo ou não, como eu disse, muita coisa vem da nossa infância porque a gente não sabe trabalhar, né? E a gente está acumulando coisas que a gente só vai reproduzindo, né? É como se estivesse num automático. Então, quando você faz uma terapia, você vai liberando essas coisas, você vai entendendo, você vai tirando essa coisa de que é assim mesmo. Não é assim mesmo, né? Somos seres em transformação, como borboletas, estamos mudando todo dia, né? Então, tudo que nos incomoda dá para ser mudado, basta querermos. Quando você sentir que você foi ofendido, quando alguma coisa te irritar, né, que você vê que você vai explodir, procure ficar em silêncio. Conte até 10, sabe a história do conte até 10? Conte até 10, né? Por quê? Porque às vezes a sua explosão vai causar um outro problema, né, de desentendimento, de mágoa, de coisas que não teria necessidade se você conseguisse apenas respirar, apenas silenciar. Silencie, analise se realmente aquilo merece uma explosão sua, merece uma irritação, se não é uma coisa tão banal que tá tirando você do eixo sem necessidade. Então, procure tentar se silenciar, apenas silencie, não responda. Conte até 10, respire fundo. E aí veja se realmente vale a pena todo o estresse, né? Ou se vale a pena silenciar. E se responsabilize pela sua emoção, né? Lembre-se que começa em você a mudança, não no outro. Então não adianta você descontar no outro, jogar a culpa no outro, porque a emoção é sua. É você que tem que trabalhar ela. Porque o outro vai agir com você assim, com o outro. E você que tem que aprender a lidar com a sua emoção. Então se responsabilize com relação a ela. Entendeu? Procure pensar, é eu quem tem o problema, não é o outro. E não jogar a culpa em ninguém, né? A intolerância, ela é o inverso da empatia, né? Então, assim, se queremos que os outros sejam mais empáticos conosco, né? Que entendam as nossas falhas, né? As nossas imperfeições. Então, vamos tentar fazer o mesmo com o outro, né? Buscar uma amorosidade para que a gente olhe para a gente de uma maneira mais amorosa, né? Para que a gente faça isso também com o outro. Porque no fundo a gente não quer que o outro também desconte na gente, saia tendo crises de ira com a gente. Então vamos agir com o outro diferente, né? Vamos tentar modificar isso. Isso não quer dizer que você vai aceitar tudo que o outro faz, né? Só que tem maneiras de se colocar. Você pode colocar para o outro o que te incomoda, o que te irrita, sem precisar explodir, gritar, falar, humilhar, magoar, né? Então tudo são formas de se colocar. Você não precisa aguentar o que você não consegue,
mas você também não precisa explodir. Bom, espero que vocês tenham gostado. Tenham uma ótima semana. Comentem no canal, comentem nesse vídeo, ok? Se vocês acharem interessante o vídeo, divulguem, compartilhem, ok?